Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da Unicasa Indústria de Móveis S.A. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unicasamoveis.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação, eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unicasa Indústria de Móveis S.A., constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unicasa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença do executivo da companhia, Guilherme Possebon de Oliveira, diretor de Relações com Investidores. Passarei a palavra ao senhor Guilherme. Boa tarde. Durante os meses de abril e maio de 2024, passamos pela maior catástrofe climática da história do Rio Grande do Sul. Considerando a localização da companhia, em que temos origem de receita em praticamente todos os estados da federação e no exterior, o impacto das enchentes em nosso negócio foi momentâneo. Nossos principais desafios foram logísticos e ainda hoje há impactos na infraestrutura do estado que ainda não foram restaurados. No slide 4, observamos o desempenho de vendas da companhia. Em 2024, consolidamos nossa presença no mercado norte-americano com a operação de 3 lojas próprias: Nova York, Miami e Orlando. E no final do segundo semestre, passamos a focar no relacionamento com os tomadores de decisão dos consumidores, ao invés do relacionamento com o mercado de construção. As lojas próprias nos Estados Unidos tiveram um crescimento de 42% no reconhecimento de receita, enquanto a assinatura de contrato cresceu 31%. Assim, a receita advinda de lojas do exterior cresceu 26%, atingindo 20% do faturamento total da Unicasa. No mercado interno, a receita oriunda das revendas exclusivas, no critério mesmas lojas, cresceu 8,3%, incrementando a receita em 12 milhões e meio. As lojas abertas ou em maturação acrescentaram 6,7 milhões e as lojas fechadas subtraíram 18,6 milhões de reais da receita. O principal impacto na receita da companhia tem sido a lacuna de faturamento entre uma loja nova começar a contribuir para a receita versus a redução de faturamento de uma loja fechada. Mesmo se tivéssemos conseguido equilibrar o número de aberturas e fechamentos de lojas, a lacuna de faturamento existiria em virtude do tempo necessário para a construção da carteira e a geração de receita na indústria versus a velocidade de redução do faturamento de uma loja fechada.
temos aumentado o investimento em nossa capacidade de abertura de lojas, revisando os processos e os requisitos da esteira de abertura e incrementando nossa equipe de prospecção. No slide 5, temos o gráfico com a evolução dos nossos PDVs exclusivos e multimarcas. Encerramos este trimestre com 126 lojas exclusivas nacionais, 16 lojas exclusivas no exterior, 70 lojas multimarcas nacionais e 6 lojas multimarcas no exterior. Passando para as despesas operacionais, no slide 6. As despesas da operação americana cresceram devido ao aumento das despesas variáveis, que acompanharam o aumento do reconhecimento de receita, e pelas despesas fixas da loja de Nova York, aberta em outubro de 2023. Assim, a loja de Nova York contribuiu com despesas fixas durante os 12 meses do exercício de 2024, enquanto contribuiu com 2 meses em 2023. Na operação brasileira, excluindo as despesas de contingência e o impacto das doações aos afetados das enchentes, tivemos redução de 2,3% nas despesas operacionais, devido a ganhos de produtividade nas despesas variáveis. Ao longo de 2024, incorremos em despesas com atendimento de clientes de lojas fechadas em valores superiores aos de 2023, devido ao fechamento pontual de algumas operações. Em 2024, 34 operações foram fechadas e em apenas 3 tivemos que intervir no atendimento dos clientes remanescentes. No slide 7, apresentamos o sumário do resultado. A margem bruta da companhia atingiu 38,1%, crescimento de 2,7 pontos percentuais, sendo o reconhecimento de receita ao consumidor final nos Estados Unidos o principal vetor desse aumento. A operação brasileira também apresentou aumento na margem, oriundo principalmente do melhor mix entre as marcas. O impacto da operação americana, que está operando abaixo do ponto de equilíbrio devido ao prazo de maturação da carteira de consumidores e o das contingências, foram os principais fatores para a redução de 4,4% no lucro líquido. Assim, a margem líquida reduziu 1,4 ponto percentual, atingindo o patamar de 9,7%. Conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada ontem, a distribuição de dividendos totaliza 12 milhões de reais, resultando em um payout de 101,5% do lucro líquido ajustado. A data de pagamento proposta pela administração é 29 de maio de 2025 e será objeto de deliberação na Assembleia Ordinária a ser realizada até abril de 2025. Agradecemos aos nossos acionistas, lojistas, funcionários, fornecedores e demais stakeholders pelo encerramento de mais um trimestre. Passo a palavra à operadora para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez.
A nossa primeira pergunta é de Oliane Silva, investidora. Poderia explicar sobre o aumento do imobilizado? Boa tarde, Eliane. Obrigado pela pergunta. O imobilizado, ele vem aumentando desde, se não me engano, 21, talvez, ano em que a gente publicou um plano de investimento na companhia, tá? Então, de lá para cá, a gente vem adquirindo equipamentos, tá? A gente anunciou esse plano de basicamente uns 100 milhões de reais, e foi esse plano de investimento que deu origem aí a algumas captações que a gente fez. A gente anunciou em 2022 um financiamento no Finep, e, e esse imobilizado, essa aquisição de maquinário, ele vem na esteira do nosso planejamento estratégico. Então, esse é a origem do aumento de imobilizado. Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Fernando, investidor também. Boa tarde. Eu gostaria de entender a expectativa da companhia para atingimento do break-even nos Estados Unidos. E a outra pergunta dele também é, de mesmo modo, se puderem comentar sobre a expansão das novas lojas nos Estados Unidos. Olá, Fernando. Boa tarde. Sobre break-even da operação dos Estados Unidos, tá? A gente tem 3 lojas lá nos Estados Unidos, tá? Orlando, Miami, Nova York. A loja de Nova York foi aberta em outubro de 2023, tá? Então, a adição da loja de Nova York, ela expande um pouco o nosso break-even, né? A expectativa, né, de prazo de break-even quando a gente tinha apenas as 2 lojas, tá? Então, a gente está em processo aí de construção de carteira, de reconhecimento de receita. Então, ainda vai mais um tempo para a gente conseguir atingir esse break-even, tá? Eu não posso te precisar quando que é a nossa expectativa por questões estratégicas, tá? Mas o que eu posso te dizer é que este planejamento, ele está de acordo com as nossas expectativas. E a tua outra pergunta é sobre expansão em novas lojas nos Estados Unidos, tá? A gente começou um trabalho de análise mais profunda do mercado para expansão. Quando eu te falo mais profunda, é no sentido de que a gente está ativamente buscando um aumento da nossa expansão lá nos Estados Unidos, tá? Então é o máximo que eu posso te comentar também sobre essa estratégia. Então, sim, nós estamos buscando expandir lá nos Estados Unidos. Não é algo que vai vir rápido, tá? Mas nós estamos em prospecção lá também, tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Pablo Martins, investidor. Houve uma diminuição no saldo de caixa e aplicações financeiras da empresa no ano contra ano? Esse caixa teve algum destino específico? CAPEX? Olá, Pablo. Boa tarde. Sim, a resposta está conectada com a primeira pergunta que foi feita sobre o aumento de imobilizado, né? A gente, em 2024, fez pagamentos desse plano de investimento. Então, uma grande parte, se tu olhar ali no nosso fluxo de caixa, as atividades de investimento da companhia, quase 48 milhões de reais foi destinado para CAPEX, tá? Outra variação também importante que tu encontra no fluxo de caixa
é que os adiantamentos de clientes em 2024 reduziram, tá, em comparação com 23, ou seja, uma parte do faturamento do ano de 24 foi utilizada, foi paga com adiantamentos que haviam sido feitos durante o ano de 23, tá? Então isso teve um consumo aí significativo de valores já adiantados, tá? Então teve não um ingresso de caixa, vamos dizer assim, neste ano, pelo faturamento deste ano, tá? Essas são as principais variações, tá? Se tu precisar de alguma informação adicional, tu pode consultar lá no nosso fluxo de caixa e qualquer coisa adicional a isso, tu pode entrar em contato com a nossa equipe de RN que a gente te explica mais detalhadamente, se for possível. Obrigado. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta, para entrar na fila. A próxima pergunta é de Franciele, sobre a evolução histórica da produtividade nas lojas exclusivas no Brasil. Poderia nos compartilhar quais estratégias diferenciadas foram implementadas recentemente que trouxeram resultados positivos, superando o desempenho de trimestres anteriores? Olá, Franciane. A gente teve algumas principais ações, tem várias, assim, as principais que eu posso elencar agora. A gente passou por um reposicionamento aí na marca Nil, né, muito forte, também buscando um relacionamento com arquitetos, um trabalho bem próximo ao que é feito na marca Delano. Então, isso impulsionou bastante a marca Nil, tá? Outra questão, e o relacionamento com o arquiteto também é um relacionamento que a gente contínuo de bastante tempo, que é realizado na marca Delano. Então, esse também a gente atribui a melhoria desse relacionamento, a questão da melhoria da produtividade das lojas, né? A gente tem passado também, tanto na Nil, quanto na Delano, quanto na Casa Brasileira, em uma melhoria dos nossos pontos de venda. Ultimamente temos investido bastante, nossos lojistas também têm investido bastante no ponto de venda. A gente tem apoiado mais os lojistas nesse momento de ponto de venda, de reformulação de ponto de venda, quando a gente fala de decoração, de atendimento, de treinamento das equipes das lojas. Então, a gente tem se aproximado mais do lojista para que ele tenha um desempenho melhor, tá? Então, eu posso atrelar a isso o melhor desempenho das lojas, tá? Outra questão também é lançamentos de produtos. Do ano de 2023, início de 2024, também a gente fez lançamentos de produtos diferenciados no mercado que ajudaram o desempenho das lojas, tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Ricardo. Boa tarde. Existe previsão de abertura de novas lojas no exterior? Olá, Ricardo. Neste momento eu não posso te falar nada, dar nenhum guidance aí de abertura de lojas, tá? O que eu posso reforçar na outra pergunta que foi feita do Fernando é que nós estamos fazendo prospecção nos Estados Unidos, tá? Previsão eu não posso te dar de abertura de lojas, tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta é de Carlos.
Com o fechamento de 34 operações e o aumento das despesas operacionais com as lojas do exterior, há algum risco de desequilíbrio nos resultados financeiros para o próximo trimestre de 2025? Gostaríamos de entender melhor esse impacto. Olá, Carlos, boa tarde. Sim, existe um impacto das lojas fechadas, né? Naturalmente. Esse é um número que é dado, né? A gente conhece, a gente sabe o quanto cada loja contribuiu em cada trimestre. Então, é uma informação que a gente tem, né? Obviamente, por questões estratégicas aqui, eu não posso passar esse número, mas ele tem um impacto, né? O que tu tem que considerar é que as outras lojas elas também vão se desenvolver. A gente tem lojas em maturação, tem lojas novas, as lojas do semi-store sale também vão ainda desenvolver o trabalho do trimestre e possivelmente compensar essas lojas fechadas, né? Tu pode ter uma ideia de impacto dessas lojas fechadas olhando os releases dos resultados passados, onde a gente divulga o impacto dessas lojas fechadas neles, tá? Então, tu pode ter uma ideia, uma estimativa aí de qual que é o impacto de uma loja fechada, tá? Em relação ao aumento das despesas operacionais no exterior, é importante a gente dividir, né? A gente tem uma parte que é de despesas variáveis, que são atreladas ao reconhecimento de receita lá nos Estados Unidos, e essas despesas naturalmente crescem na medida em que a gente tem mais reconhecimento de receita, e esse trimestre a gente teve um crescimento de receita relevante na operação dos Estados Unidos, então esse é um dos impactos. E tem a questão da adição da loja de Nova York, né? Então, a loja de Nova York foi aberta em outubro do ano passado. Esse ano de 24, essa loja tem 12 meses de despesa, e no ano passado ela tinha só 2 meses de despesa. E para 2025, daí a gente vai ter um comparativo, né? A base de receita já subiu. Então, esse é um novo patamar de despesa da empresa, né? E aí tem a questão, tem que analisar ali a questão das despesas variáveis, tá? Obrigado. A nossa próxima pergunta é de João Saldanha. O último trimestre parece ter mostrado inflexão para retomar crescimento de vendas em comparação anual. Podemos esperar crescimento de receita para os próximos trimestres? Olá, João, boa tarde. A gente teve aí no trimestre, né, um crescimento de 9,5% na receita líquida, acima do ano, né? No ano a gente cresceu 4,2%, então sim, ele é um trimestre acima dos outros trimestres do ano, né? Em relação ao próximo trimestre, esse é um dado também que eu não posso compartilhar, tá? Mas o que eu posso compartilhar aqui em relação ao sellout que aconteceu no quarto trimestre, principalmente nos últimos 2 meses do quarto trimestre. Ele foi um sellout bom. Há de se considerar que esse sellout ele ainda demora um tempo para a gente ver ele no selinho aqui da empresa, né? O sellout que eu me refiro é a venda ao consumidor final, então são os contratos que as nossas lojas estão assinando com os consumidores, e ele leva um tempo até chegar ao pedido aqui na fábrica, né? Então, a melhora no sellout é um indicativo de que a gente vai ter uma melhora de selim, mas conforme o mercado anda, eu não posso garantir que essa correlação é direta do aumento no quarto trimestre para uma melhora no primeiro trimestre, por exemplo, tá? Enfim, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu não consigo não posso te dar nenhuma expectativa em relação ao primeiro trimestre, tá? Obrigado.
Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. A próxima pergunta é de Ricardo Sanches. Quais as medidas que a empresa está adotando a fim de gerar algum incremento na margem líquida? Olá, Ricardo. Quando tu olha o nosso DRE, vai observar que a nossa margem bruta ali do quarto trimestre, ela reduziu, né? Então, e na mensagem da administração, a gente comenta que dois impactos levaram a isso, né? A gente teve uma pressão de fornecedores no final do ano e tem uma questão de realinhamento de preços que a gente realizou ao longo de 24, que fizeram com que a nossa margem diminuísse um pouco, tá? Então, a gente tem um aumento de preço já programado para ser realizado agora em 25, tá? Isso falando em termos de margem bruta, tá? Outro ponto muito importante, que é o principal driver aí da receita da empresa, é o fechamento de lojas, né? Então, a gente também comenta na mensagem da administração que a gente tem aumentado os esforços para abertura de lojas. Então, a gente tem aumentado a equipe de expansão, aumentado os trabalhos, revisado os processos de abertura, a esteira de abertura, os requisitos para abertura de lojas. Então, a gente está. Essa questão de fechamento e abertura de lojas é o nosso principal driver aí para melhora de margem bruta da empresa, de receita da empresa, tá? E incremento da margem líquida, consequentemente. Obrigado. A próxima pergunta é de Pablo Martins. Houve um aumento na dívida bruta, principalmente no longo prazo. Qual o contexto para esse aumento do endividamento em 2024? Olá, Pablo. A gente, durante o ano, no final de 23, a gente fez uma captação no Finep, tá? Então, conforme eu comentei no início, ali teve uma pessoa que perguntou sobre o aumento do imobilizado. Então, o nosso planejamento estratégico envolvia a compra de maquinário e esse projeto de aquisição de maquinário a gente aprovou um projeto no Finep, tá? Se observar ali na nossa no capítulo de endividamento, o Finep tem uma taxa de juros de TR mais 13,3, então é uma taxa bem subsidiada, bem alongada. A gente vai começar as amortizações dele agora em outubro de 25, tá? Então, essa é a principal origem aí de aumento do nosso endividamento, tá? Paralelo a isso, a gente teve uma emissão de nota comercial esse ano. A gente fez essa emissão para reforço de caixa. A gente fez também algumas aquisições de imobilizado. Então, esse é a origem aí do aumento do endividamento, tá? Principalmente para CAPEX. Obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada e gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Agradeço a presença de todos. Caso necessitem de informações adicionais, entre em contato com a nossa equipe de relações com investidores. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao quarto trimestre de 2024 da Unicasa está encerrada. Muito obrigado por participarem e tenham uma boa tarde.